Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um daqui presentes. Que bom que você está aqui, que você fez a escolha, a boa escolha de dar o devido valor às coisas de Deus. Esse trecho que foi lido, ele chama a atenção nossa, porque a gente vê que quais eram os filhos de Jacó? Com certeza, o primogênito de Jacó era Rubem, ou Rubem, né? Mas o trecho fala de um outro filho de Jacó, Judá, exatamente, Judá, né? E por que esse trecho fala de Judá? Qual que é a importância de Judá na história? Eu diria que de Judá, ou a tribo de Judá, ela exerceu uma importância fundamental para o cristianismo, porque foi da tribo de Judá que veio o rei Davi. E foi dessa mesma tribo que veio Jesus. Se nós formos olhar a genealogia que foi lida logo no começo do Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus, ele veio da tribo de Judá, porque José, o seu pai físico, né, o seu pai humano, ele veio desta tribo. Então, Judá, a tribo de Judá, ela exerceu um papel importantíssimo para a humanidade. Gênesis 49, né? Nós vamos percorrer alguns trechos do Velho Testamento, né? Gênesis 49 diz o seguinte, dos versos 8 a 10. Olha só, uma coisa interessante, né? Nós estamos falando lá no começo, lá em Gênesis. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O livro de Gênesis já falando sobre a importância de Judá, da tribo de Judá. E o que nós lemos lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre José. A gente tem poucas informações sobre José, né? Mas
nós conseguimos extrair algumas lições importantes, mesmo tendo poucas narrativas, poucas informações de José, marido de Maria, o pai terreno de Jesus. Voltando lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, diz lá, a partir do versículo 16: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Só para a gente entender, né? Acho que talvez você esteja pensando, o que seria desposado? É como se fosse o noivado, né? Existe o compromisso, porém ainda não é um casamento, ou seja, ainda não estão morando juntos, não estão vivendo como marido e mulher. Esse é um ponto. Ou seja, estão, Maria desposada com José. Tem outras versões que falam comprometida, né? Maria estava comprometida a José. Mas algo aconteceu, né? Quando diz lá, eis que, sem que José e Maria tivessem coabitado, ou seja, tivessem vivido como marido e mulher, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina Maria indo lá falar com José. José, eu estou grávida, estou esperando um neném, um bebê. Qual que seria a reação de José? Tem alguma coisa errada, né? Poxa vida, não funciona dessa forma. Eu sei que eu não sou o pai, porque estavam sim noivos, mas ainda não estavam casados. Alguma coisa aconteceu aí. Não é possível, né? Ninguém fica assim, esperando um bebê de uma hora para outra. Olha, José ficou com a pulga atrás da orelha. Não pode ser. Poxa vida, o que Maria foi fazer comigo? Porque na cabeça de José, o que Maria tinha feito, né, comunicando da gravidez, era algo que José ficou meio sem rumo, né? Desnorteado. Puxa vida. Ela estava comprometida. Ela estava desposada. Nós estávamos para casar, né? E agora vem essa notícia. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada aí, né? O que nós observamos? E aí, diante dessa mistura de sentimentos, de emoções, de pensamentos na cabeça de José, puxa vida, E a lei do Velho Testamento falava que, olha, existe toda uma tratativa para essas situações. Olha, ela está comprometida a mim. Ela é a minha noiva, né? Ela parece grávida. Só pode ter havido uma traição. Só pode ter havido. E aí, caberia muito bem a gente falar que poderia ter havido ali um adultério, porque já era um compromisso firme lá no Velho Testamento, né?
E aí caberia sim, né, nós falarmos do adultério. José, com todos esses pensamentos, o que ele diz lá, versículo 19? Mas José, seu esposo, sendo justo. Aqui a gente já vê uma qualidade de José. Como que José era descrito aqui? Um homem justo, um homem correto. Bom, eu sei que a lei de Moisés fala que, em havendo o adultério, havia todo um procedimento a ser feito, dependendo da situação, até apedrejamento à morte. Né? Mas José, sendo um homem justo, e aí ele diz, não a querendo infamar. Olha, José é um homem justo, apesar, na cabeça dele, José, apesar de Maria ter errado, ele não queria infamar, difamar a reputação de Maria. Olha só, qual que seria o tratamento para essa situação? Se você for lá para Deuteronômio 22, dos 22, versículos 22 a 27, e é isso que aquele homem justo estava pensando. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A lei está falando isso. José, como um judeu, sabia qual que era o tratamento. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso, pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Ou seja, qual que era o tratamento para a situação? O que José estava imaginando que iria acontecer com Maria? José, sendo um homem justo, não quis difamar, não quis infamar Maria. José, sendo um homem justo, não queria expor Maria e o seu adultério. Porque, olha só, continuando o versículo 19, diz lá, né? Além de classificar José como um homem justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja,
sem criar alarde, sem difamar. Esta era a conclusão de José. Puxa vida, apesar do erro de Maria, eu não vou expor o erro dela. Eu não vou expor o adultério dela. Eu vou deixá-la secretamente. Ou seja, para que essa situação de levar a público o erro, não venha a denegrir Maria. Com esse pensamento, José estava decidido: eu vou deixar Maria secretamente. Apesar de estarmos comprometidos, de estarmos noivos, estarmos próximos do casamento, e aí sim, de viver debaixo do mesmo teto, e aí viver como marido e mulher, José, sendo um homem justo, falou: eu vou deixar Maria. É interessante que, e aí versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, olha só, José, um homem justo, e ele ponderava, ele pensava em toda essa situação, qual que é o melhor caminho, qual a escolha a ser feita. Ele pensava, ele ponderava, ele analisava. Então, José, além de ser um homem justo, era também um homem que ele tinha a ponderação. Sabe aquela história de que às vezes você vê situações e você, sem pensar nas consequências, você já fala, toma uma atitude. E aí depois, lá na frente, você vai ver que não era bem a melhor atitude ou a melhor escolha. José, ele pensava: qual é a melhor escolha? O que eu devo fazer? Ele refletia. Havia reflexão na mente dele, havia essa ponderação ali dentro da cabeça dele. Qual a melhor escolha? E aí a gente aprende que, muitas vezes, se não dizer na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, uma decisão tomada por impulso, muitas vezes nos leva a maus lençóis. Então, José, um homem justo, nos ensina também a sermos ponderados, pensarmos nas ações, nas atitudes, nas escolhas, reflexão, não ser impulsivo. Porque decisões no impulso muitas vezes carregam más escolhas. Também podemos aprender com José, um homem justo, um homem que era ponderado, um homem que tinha controle sobre os seus impulsos. E aqui nós estamos falando, obviamente, José é um homem, estamos falando de impulsos sexuais aqui. Porque, olha só o versículo 25. A gente vê todo o desenrolar da história, e versículo 25 diz que José, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Qual que é o período da gravidez?
né? E todo esse período, diz aqui que José não conheceu Maria, até que Maria desse à luz Jesus. José era um homem na flor da idade, com os hormônios em ebulição, tinha acabado de casar, e ainda assim, José mostra para nós um homem que tinha controle sobre os seus impulsos, que tinha domínio sobre os seus impulsos. É um exemplo de homem justo, ponderado e que tinha controle sobre os seus impulsos. Porque todo homem sabe quando os hormônios estão fervendo, como é difícil. Mas José, ele teve esse controle. E ensina a nós hoje a mesma lição. Termos controle, sermos controlados. Infelizmente, o mundo hoje, ele não aprendeu essa lição. Infelizmente, muitos homens que se dizem cristãos, homens, quando eu falo, homens de uma forma geral, envolvo homens e mulheres, não aprenderam essa lição. José, um homem que é falado tão pouco, um homem que pouquíssimas informações, mas que tem um grande ensino para cada um de nós. José era um homem justo e que pensava nas outras pessoas. José era um homem justo e pensava nas outras pessoas. Ele não pensou em Maria, ele não quis expor Maria, o pecado de Maria. Ele queria deixar Maria secretamente. Por quê? Será que José não era um homem que pensava nas outras pessoas? Como que a sociedade hoje ensina? Primeiro eu, depois os outros. Essa é a tônica. Primeiro eu, depois os outros. José pensava nas outras pessoas. É assim conosco? Nós pensamos nas outras pessoas? Ao agirmos, ao falarmos, ao tratarmos as pessoas, nós pensamos desta maneira? José era um homem ponderado e controlado e não era levado pelas emoções. Quantas vezes as emoções nos traem? Quantas vezes pessoas guiadas por emoções são traídas e se colocam em situações difíceis? José
era um homem que conduzia a sua família no caminho do Senhor. Porque Lucas 2,41 diz lá que anualmente os pais de Jesus subia a Jerusalém. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. José era um homem que se preocupava com a sua família. José era um homem que todo ano ia para Jerusalém conforme os ensinos, os mandamentos de Moisés, do Velho Testamento. Aí já mostra a preocupação daquele homem. Todo ano iam para Jerusalém. Um homem que se preocupava, um pai que se preocupava com a sua família e a espiritualidade dela. José, além de ser um homem justo, que pensava nas outras pessoas, um homem ponderado e controlado, não levado pelas emoções, um homem que conduzia a sua família na espiritualidade. Era um homem que também influenciou positivamente. Quais eram os irmãos de Jesus? Você vai ver nos evangelhos aí, os irmãos de Jesus. Os filhos de José. Jesus, Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs. Dentre esses irmãos, Tiago é atribuído a ele a carta de Tiago. Judas, a carta de Judas é atribuído a Judas, filho de José, irmão de Jesus. Ou seja, da família de José, pessoas que foram influenciadas. Tiago, Judas. E olha só, né? Algo que a gente lê e não percebe. Mateus capítulo 13. Diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Falando a respeito de Jesus, e 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? E aí, não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Chamam a atenção. Não é este o filho do carpinteiro? Quem era José? Carpinteiro. Marcos capítulo 6. Versículo 3. Novamente. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
e não vive entre nós suas irmãs? Mateus, falando, não é este o filho do carpinteiro? Então, José carpinteiro. E aí, versículo 3 de Marcos 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Qual era o ofício de José? Carpintaria. Qual era o ofício de Jesus? Carpintaria. José influenciou Jesus nessa questão? Carpinteiro, pai, carpinteiro, filho. Não enxergamos a influência de José em Jesus nesse aspecto? Portanto, José, um homem que influenciou positivamente toda a sua família. Como diz, né? Ofício pai, carpinteiro, ofício filho, carpinteiro. Com quem Jesus aprendeu o ofício da carpintaria, senão com o pai? Como José foi ensinando Jesus o seu ofício? Não se aprende de um dia para o outro. Você leva tempo. Você tem que estar convivendo. Você tem que estar fazendo junto. E aí, Jesus foi aprendendo o ofício do seu pai José. E novamente, o que nós vemos aqui? José investindo tempo, ensinando, instruindo, mostrando, orientando Jesus. Então, José, um homem justo, um homem que pensava nas outras pessoas, um homem que era ponderado e controlado, e não levado pelas emoções, um homem que conduzia toda a sua família no caminho do Senhor, um homem que influenciou toda a sua família, inclusive Jesus. Que podemos aprender de José, um homem chamado justo, que ensinou o próprio Filho de Deus, com tempo, com suas orientações, com as suas palavras. José, um grande exemplo para nós. Como diz, né? Hoje o mundo data como Dia dos Pais. Que grande exemplo que nós temos em José. Apesar das poucas informações que nós temos deste homem, deste pai na Bíblia, mas que nos ensina grandes lições. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos um homem como José, um homem justo que se preocupava com as outras pessoas e inclusive com a sua família, porque também é composta de pessoas. Que Deus
nos abençoe e nos dê esse entendimento. Amém?